A gente é estimulado desde sempre pela indústria, por parte da crítica inclusive, a entender como bom cinema ou como bons cineastas aquele cinema que segue um padrão, de gosto estético, que segue uma ideia do que a gente considera um filme certinho, um filme redondinho, de diretores que muitas vezes são diretores que fazem um cinema visto como ideal, mas que pouco se arriscam muitas vezes. E quando eu tô falando se arriscam, legitimamente se arriscam. Eu gosto de alguns filmes assim, mas eu gosto também muito de cineastas que tentam romper com essa barreira, cineastas que realmente têm alguma personalidade e cineastas que dividem o público, dividem a crítica. Acho que esse é o caso do Osgood Perkins, que todos os filmes dele são filmes que muita gente gosta, muitos críticos gostam, muita gente do público em geral gosta, mas que é também detestado por muitas pessoas, como aconteceu com o filme mais recente dele, Longlegs, ou como aconteceu com filmes anteriores como February, e como deve acontecer também com O Macaco. O Macaco mostra esse diretor que é apaixonado por fazer cinema, que tem uma visão para o cinema dele e que rompe até com a própria ideia que a gente entende do cinema dele. O Macaco é um projeto arriscado, primeiro por ser uma adaptação do Stephen King, e segundo, para a gente pegar um diretor como Osgood Perkins, que quase sempre trabalha com uma atmosfera muito pesada. Alguns até colocariam alguns filmes dele nessa ideia de pós-terror que eu sempre disse que é bastante idiota, que não faz muito sentido, e que dos filmes dele, em geral, eu gosto bastante justamente por isso. São filmes que têm essa atmosfera densa, né? Parece que pesa o ar, parece que o mal está em toda parte. E ele sai disso para o Macaco aqui, ele transformar esse conto do Stephen King em uma grande comédia, uma comédia extremamente idiota, mas para mim maravilhosamente idiota. Mas antes de eu continuar falando sobre o filme, para você que gosta do canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Muita gente assistindo aos vídeos sem se inscrever. Deixa o like se gostar do vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês acham dos filmes anteriores do Osgood Perkins, o que vocês acharam do Macaco se vocês já tiverem assistido. O legal é sempre a gente conversar, a gente não encontrar consensos, mas a gente argumentar, e isso é o mais bonito pra mim do cinema. Se você estiver vendo pelo celular também, deixa o hype aqui que ajuda muito esse vídeo a chegar para mais pessoas. O Macaco, pra mim, ele é um filme que, como boa parte da carreira do Osgood Perkins, parece que ele olha muito para um cinema que veio ali dos anos 90, do começo dos anos 2000. O Macaco, ele vai ter um senso de humor e até ele vai ser bastante despreocupado, por mais que ele esteja falando de algumas coisas, mas ele é muito mais despreocupado dessa noção atual que todos os filmes precisam falar sobre alguma coisa e ser extremamente desenvolvidos. Ele vai brincar mesmo com a ideia do humor mais besterol que a gente está acostumado naquele período do cinema. Claro que em algum sentido brincando muito com a ideia de masculinidade, tem algumas sacadas muito boas, né? Sacadas bastante sutis, quando ele fala do 11 de setembro, quando ele deixa uma placa ao fundo que sugere alguma coisa, ou quando ele compara esses personagens que não tiveram pais presentes, né? Então ele tá falando sobre a masculinidade, tanto no pai que vai embora, que não lida com os problemas, quanto nas marcas que isso fica, nas diferentes marcas que fica para cada um desses filhos. Mas ele não vai lidar com isso com tanta seriedade. Inclusive, no momento chave do filme, quando parece que o filme vai cair para um tom mais dramático, ele recusa isso muito diretamente também. Então ele não é um filme tão preocupado em dizer algo, não é muito dessas sátiras atuais que elas precisam ser espertinhas, elas precisam apontar o dedo e falar, olha só que crítica social foda que eu estou fazendo. O Osgood Perkins, ele tá muito mais preocupado em fazer cinema mesmo, em fazer comédia a partir de elementos do terror aqui, né? Porque O Macaco, ele não é um filme de terror, eu não diria nem que ele é um terrir, ele é uma comédia mesmo que vai trabalhar muito com a graça da escatologia do gênero de terror aqui, né? Sobretudo nessas mortes. Então ele vai flertar com outros filmes, alguns filmes até desse período, né? Ele vai flertar muito com Premonição, por exemplo, né? Que Premonição tem aquelas mortes absurdas que a entidade vai criar de alguma forma, né? Como se o mal fluísse para criar aquelas mortes. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, a gente sabe que a morte vai acontecer, a gente torce para aquela morte acontecer e a gente quer dar risada de como aquela morte acontece. É justamente isso, né? Quem for esperando aqui um grande filme de terror, esperando um filme
semelhante aos anteriores do Osgood Perkins, não vai encontrar isso aqui. Então ele parece que ele dá uma volta na própria carreira para fazer esse filme que, em grande medida, se passa teoricamente em 2024 ali, né, 2024 para 2025, mas de forma geral, mesmo quando o filme se passa no atual, ele remete muito ao que veio antes, ele remete muito a esses anos 90 principalmente, né? Ele até começa nos anos 90 e ele brinca com muitos desses clichês do gênero de terror, da comédia besterol, inclusive clichês que a gente está acostumado na nossa vida, como o pai que saiu, entre aspas, para comprar cigarro e nunca voltou. Então ele vai estar brincando com isso o tempo inteiro, com essa dinâmica, inclusive, desse boneco amaldiçoado, entre aspas, que é esse macaco bem macabro em algum sentido. Então, o sorriso que ele abre, esse tipo de coisa, ele vai trabalhar com uma lógica muito interessante. E aqui ele vai encarar tudo isso com muita graça mesmo, né? Ele quer fazer rir, né? Um filme que ele vai tentar fazer rir e aí comédia vai ser divisiva. Eu confesso que para mim funcionou muito bem esse trabalho desse humor mais bizarro mesmo, mais ridículo, né? Os personagens são caracterizados dessa forma. A gente tem, por exemplo, as cheerleaders que comemoram as mortes na cidade, né? Então, não é um filme que tenta se levar a sério em nenhum momento mesmo. Eu acho que ele abraça mesmo esse lado mais canastrão, mais idiota que a gente espera do besterol. Eu acho que ele faz isso muito bem. A gente não pode encarar também uma comédia ou um besterol como um cinema menor, porque não é terror, porque não é drama, ou porque não fala diretamente, ou não fala de uma forma mais aprofundada desses temas mais sérios. Acho que ele lida muito bem com isso, ele lida muito bem, inclusive, com o elenco que ele vai trabalhar aqui. Um elenco de algumas participações especiais, um elenco, por exemplo, que a gente vai ter aqui na figura da mãe falando coisas absurdas, personagens falando coisas bizarras, né? Então ele sempre vai trabalhar com a ideia do choque, muitas vezes, do terror e da comédia na cena seguinte, que vai criar uma piada com a cena anterior, né? A montagem vai ser muito reveladora sobre isso. A gente vê algo prestes a acontecer e corta, por exemplo, para um funeral ou para um velório daquela personagem morta. Então é muito legal como ele faz isso, como ele brinca com isso e como ele tem muita noção até no elenco aqui para fazer isso, né? Então ele pega o Theo James para ser o protagonista do filme, que é um ator assim muito, muito ruim, acho que é um dos piores atores dos últimos anos de Hollywood, né? Que veio naquela fase de sagas jovens, distópicas, como Divergente, por exemplo, que era para ser o galã da vez e nunca virou porque ele é muito fraco. Mas assim como o Josh Hartnett funciona muito bem em Armadilha, na dinâmica que o Shyamalan propõe naquele filme, aqui eu gosto muito do que o Theo James faz nesse filme, justamente porque ele encarna como se fosse quase que ele mesmo essa bizarrice que o filme propõe. Encarna duplicadamente, já que ele faz um personagem que é um irmão gêmeo e meio que o Osgood Perkins consegue trabalhar muito bem com essa lógica da própria ruindade do ator para funcionar dentro dessa dinâmica mais forçada, propositadamente forçada, que o filme cria. Acho, de forma geral, o Macaco um projeto bem interessante, principalmente quando a gente olha para a carreira desse diretor, o que ele fez anterior, que são filmes mesmo de terror, como eu disse, de terror mais denso, que aqui ele vai trabalhar com os códigos do terror, com as mortes do terror, com o prenúncio da morte do horror, mas tudo isso com uma veia muito mais cômica, com uma veia totalmente cômica, né? É um filme que ele tá preocupado em nos fazer rir e não em nos assustar. Até como ele lida com algumas questões do gênero de terror, como o jumpscare, por exemplo, ele lida de forma engraçada. Então ele simplesmente dá um close na cara do macaco com um som alto, porque não é pra gente sentir medo exatamente daquilo, não é nem pra gente se assustar com aquilo, mas é justamente ele tirando o sarro do próprio gênero de terror. Então eu acho que em meio a todo esse filme muito mais besterol, o Osgood Perkins ele faz cinema, né? Ele tem momentos que o filme é muito bem fotografado, por exemplo, ele encena muito bem, ele lida muito bem com a montagem e ele sugere muita coisa com elementos muito sutis, né? Ele não expõe na sua cara sobre o que ele está falando, ele não expõe que ele quer falar sobre a masculinidade, por exemplo, mas todos esses elementos das armas, do trauma paterno, entre muitas outras coisas, estão ali presentes de forma muitas vezes muito cômicas, muito diretas, né? Um filme muito direto, que não precisa trabalhar tanto com subtextos, já que tudo é exposto de alguma forma na nossa cara, mesmo quando está lá atrás, numa plaquinha lá atrás, ainda assim é exposto na nossa cara. Bem surpreso com o Macaco, eu gosto do Osgood Perkins, como eu disse, é um diretor que divide muita gente
mas nessa divisão eu tô do lado do Osgood Perkins. Eu gosto de Longlegs, eu gosto de February e eu gosto agora também de O Macaco. Eu não gosto tanto lá do Maria e João dele, apesar de ter algumas questões interessantes naquele filme também. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Hype o vídeo se estiver vendo pelo celular. Por hoje é isso e corta.